numerosos povos, como os celtas, íberos, romanos, gregos, visigodos, árabes, entre outros povos autóctones, invasores ou colonizadores, foram os autores e escultores da língua espanhola ou castelhana ao longo dos séculos. Mas, a partir de que momento da história pode-se considerar o espanhol uma língua propriamente dita? Para encontrar a resposta, fique para iniciar uma viagem ao passado e percorrer mais uma vez as origens do nosso idioma em uma viagem histórica e cultural. Segundo estimativas do Instituto Cervantes, para o ano de 2024, o mundo conta com cerca de 500 milhões de falantes nativos de espanhol e ultrapassa os 600 milhões de falantes, se forem contabilizados aqueles que têm alguma competência linguística ou conhecimento do idioma e os que o estudam como língua estrangeira, o que continua colocando o espanhol como a segunda língua materna mais falada do planeta, ficando atrás apenas do chinês. E a quarta língua com mais falantes no total, atrás do inglês, do chinês mandarim e do hindi. Além de ser idioma oficial em 22 países e territórios, é língua oficial da Organização das Nações Unidas, a União Europeia, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização dos Estados Americanos, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Turismo, a Interpol, o Comitê Olímpico Internacional, a Federação Internacional de Futebol Associação, Federação Internacional de Futebol Associação, entre muitos outros. Mas, sendo um idioma oficial tão relevante no mundo atualmente, em que momento o espanhol começou a ser considerado uma língua propriamente dita? Antes da chegada dos romanos, a Península Ibérica era habitada por uma diversidade de povos com suas próprias línguas e culturas. Entre eles estavam os íberos, os celtas, os tarteços e os fenícios, cada um contribuindo para o mosaico linguístico da região. Os íberos, que deram nome à península, falavam uma variedade de línguas e dialetos. Os celtas, por outro lado, introduziram o grupo de línguas celtas no norte e oeste da península. Os fenícios, comerciantes do Mediterrâneo, estabeleceram assentamentos no sul, como Cádiz, e trouxeram influências semíticas ao léxico da região. A conquista da Península Ibérica por parte de Roma começou no século III a.C., e marcou o início de um processo de romanização que incluiu a implantação do latim como língua dominante. O latim que os romanos trouxeram para a península não era uniforme, variava desde o latim clássico, utilizado na literatura e pela elite, até o latim vulgar, falado pelos soldados e colonos romanos. Com o tempo, o latim vulgar começou a absorver palavras e usos das línguas indígenas, criando um protótipo evolutivo de um latim hispânico que já começava a ser distinto. Com a queda do Império Romano, no século V, a Península Ibérica foi invadida por povos germânicos, como os visigodos, que trouxeram consigo o germânico como língua invasora. Embora o latim continuasse sendo a língua dominante, essas influências germânicas foram integradas ao léxico do latim hispânico, especialmente em áreas como a guerra e a administração. Durante esse período de relativo isolamento e descentralização, o latim falado na península começou a divergir em vários dialetos, lançando as bases para as línguas românicas peninsulares, entre elas o castelhano, o catalão, o galego, o asturiano, o aragonês e o português. Essa fragmentação do latim começou a derivar lentamente para o proto-romance castelhano, que foi se originando na região que deu origem ao Reino de Castela e que pouco a pouco iria se expandindo para outras partes da península. Com isso, pode-se afirmar que a primeira versão do castelhano nasce entre os séculos VI e IX, o qual consistia não somente no latim vulgar, mas também nas influências gregas, germânicas e celtas.
Mas essa primeira versão não era mais do que um rascunho pálido do castelhano moderno. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. A conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos no século VIII introduziu uma nova camada de complexidade linguística. Ao longo de quase 7 séculos de presença muçulmana, o árabe se tornou uma língua de influência na ciência, na filosofia, na poesia e na administração em grande parte da península. Nesse período de convivência e conflito, conhecido como a Reconquista, o castelhano absorveu inúmeras palavras do árabe, especialmente em áreas como agricultura, ciência, arquitetura e vida cotidiana. Aos poucos, o dialeto castelhano foi consolidando sua estrutura característica e, por volta do final do século Diesel, já possuía identidade própria e definida. E não demoraria muito para se tornar um idioma. Para isso, foi crucial a intervenção do rei Afonso X, o Sábio. Afonso X foi rei de Castela de 1252 até 1284, e suas decisões no reino foram a chave para o impulso do espanhol como língua oficial. No momento em que assumiu como rei, o castelhano era apenas mais um dialeto românico entre os muitos falados na região, e o latim era o idioma predominante para documentos oficiais e textos escritos. Afonso X, compreendendo a importância de unificar seu reino sob um mesmo idioma e torná-lo mais acessível aos seus súditos, decidiu elevar o status do castelhano, já que era seu próprio dialeto materno, e fundou a Escola de Tradutores de Toledo, um centro onde se reuniram sábios de diferentes partes do mundo, incluindo cristãos, muçulmanos e judeus, para traduzir obras da antiguidade clássica e textos árabes e hebraicos para o castelhano. O castelhano de Castela-C. Esse esforço não só enriqueceu o castelhano com um vasto léxico técnico e científico, mas também posicionou o idioma como um veículo de conhecimento científico e literário. Dessa forma, se fosse preciso identificar um século para o nascimento do castelhano como idioma, seria justamente aqui, no século XIII. Embora essa generalização ainda seja um tema controverso entre os linguistas, já que foram encontrados documentos com traços do castelhano primitivo desde o século IX, mas que para muitos ainda estão longe de serem considerados como castelhano. Afonso X foi um mecenas das artes e das ciências, e sob seu mandato foram produzidas numerosas obras literárias, históricas e astronômicas em castelhano. Isso inclui as Cantigas de Santa Maria, uma coleção de poemas e canções em louvor à Virgem Maria, e o Lapidário, um texto sobre as propriedades das pedras preciosas. Essas obras não só difundiram o uso do castelhano, mas também enriqueceram o idioma com novo vocabulário e formas expressivas. No entanto, para o recém-promovido castelhano, ainda havia um caminho a percorrer, já que a divisão dos reinos na península impedia a propagação. Mas isso foi resolvido alguns poucos séculos depois, durante o século XV, quando os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão conseguiram a unificação dos reinos. Isso fez com que o dialeto castelhano ganhasse maior aceitação, já que coincidiu com o fim da Reconquista, no ano de 1492, momento em que os novos monarcas impuseram o castelhano como idioma oficial do seu reino. A partir desse momento, a língua castelhana iniciou uma era expansionista sem precedentes, chegando às Filipinas e a outros territórios insulares no Oceano Pacífico e principalmente às Américas e ao Caribe, para onde chegaria para ficar indefinidamente. Da conquista da América, linguisticamente falando, ficou um amplo portfólio lexical, onde foram incorporadas inúmeras novas palavras como tomate e chocolate, e assim selando a conformação final que o castelhano teve até os nossos dias. Isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal.
Eu te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!